Vamos lá, então? Respeitando o ritmo do horário. Eu vou tentar fazer meia hora em cada aula. Tá? Mas vai ter um intervalo depois de 2 aulas. Tá bom? A primeira aula é de ciência respiratória, viu, gente? Então, vocês vão ver muito isso na UTI. Talvez seja algo que vocês tenham medo. Então, a aula hoje é sobre o que causa insuficiência respiratória aguda, quando eu tenho que entubar, ou que tipo de dispositivo de O2 eu posso dar, e se eu precisei entubar, como que eu ligo o ventilador, tá? A ideia aqui não é esgotar o tema, né? Isso aqui são temas para a gente subdividir depois, só TEF, só pneumonia, só sepse. Então, a ideia é dar uma amputação por tudo, para que vocês tenham essa base geral para começar aí o introdutório, que a gente possa nivelar vocês. E depois disso a gente vai aprofundando, assim como na ventilação. Na Santa Casa, semana que vem, a gente vai ter aula na segunda e na quinta, às 2 horas, comigo e com a doutora Lauriane. Então, na segunda-feira vai ser ventilação mecânica mais voltada daí para a sincronia, e na quinta-feira mais voltada para desmame, índices, o que a gente pode utilizar para dizer que o doente vai falhar na extubação ou não, tá? Que é uma dúvida que eu percebi que já tem surgido. Bom, a gente pode avaliar com ultrassom diafragmático ou não, tá? Essas aulas normalmente são feitas lá no UTI 5, tá? A ideia aqui é o básico. Como que eu ligo o ventilador, como que eu começo a setar, e daí deixa a sincronia e as coisas mais profundas para a gente discutir aos poucos. Vai ser lá na Santa Casa? Lá na Santa Casa mesmo, a gente se reúne na UTI 5, tá? Toda semana eu e a Laura, a gente costuma fazer essas aulas. Os tópicos das aulas são normalmente trazidos por vocês. Claro que a gente dá preferência sempre ao L+, porque ele está mais próximo da prova. Então, às vezes, ele tem muita dúvida de um tema específico, então a gente traz o que eles pedem. E a sincronia e desmame foi pedido deles, tá bom? 2 horas, segunda e quinta, tá bom? Então, todos convidados. Então, vamos lá, gente. Insuficiência respiratória. Primeira coisa, o que é insuficiência respiratória, né? Então, é a incapacidade que o meu organismo vai ter ou de captar O2 ou de eliminar O2, CO2, ou as duas coisas juntas. A gente tem que lembrar disso para não achar que insuficiência respiratória é só quando eu tenho uma dificuldade de captar O2. A gente vai ver, a gente tem o tipo hipercapnia. E quando a gente olha a fórmula, né, da entrega de O2, a gente vê que a gente depende de um débito cardíaco, mas que a gente depende também do quê? Da saturação e do nível de hemoglobina. Por isso que muitas vezes, quando a gente fica pensando, o doente está desaturando, a gente olha assim, primeira coisa, se a monitorização está certa, a curva do oxímetro está com uma aferição adequada, a frequência que o oxímetro está pegando ali do lado está batendo com a frequência cardíaca que eu estou vendo pelo eletrodo, o doente está sem esmalte? Sim, então ok. Curva ok, parto do pressuposto que minha aferição está adequada. Tem algo a mais que possa estar piorando esse quadro? A gente lembra dos renais crônicos, que tem uma anemia normalmente e habitual. No doente, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, a gente tem que lembrar disso daqui também, tá? A hemoglobina, o valor da hemoglobina, ele vai entrar no cálculo da entrega de O2 tecidual, tá? E a gente vai ter a curva de dissociação da hemoglobina, que vocês viram lá, que é a curva, o quão fácil é o O2 se desligar ou não da hemoglobina, tá? Então, se a gente for pensar, a curva aqui reta é o normal, certo? Quando eu falo assim, a curva está desviada para a direita. O que é desviar para a direita, gente? Desviar para a direita significa que vai ficar mais fácil soltar o O2. É um mecanismo que o corpo tem, fisiológico e de defesa, que ele vai estar num estado de metabolismo tão aumentado e tão importante que ele entende que para aquele organismo eu preciso liberar mais fácil oxigênio. Quem que é esse doente? É o doente que está com febre, é o doente que está em acidose. Então, é qualquer um dos nossos doentes lá da UTI. Um é choque séptico, o outro é choque cardiogênico, o outro está com febre por uma infecção urinária. Eles vão ter um aumento da demanda metabólica, certo? Então, fisiologicamente, essa curva de dissociação da hemoglobina permite que o O2 se desligue de forma mais fácil, para que ele seja mais disponível para o tecido. E o resultado clínico para vocês? Então, vamos lá. Um homem de 75 anos procurou o PA por uma hipopneia há 1 dia. Já está com tosse há 5 dias, expectorando purulento. Tem uma dispneia que vem piorando aos poucos ao longo desses 30 dias e agora a dispneia está ao repouso, certo? Tabagista de 30 maços anos. Qual que é o diagnóstico que vocês já presumem para esse paciente com esse estado clínico? DPOC? Exacerbado. Provavelmente por? O que parece? Por pneumonia, tá? Ok. Exame físico.
A gente tem um doente que está taquipneico, com uma falência reportada, MV diminuído difusamente com sibilo, tá taquicárdico, normotenso, mau estado geral. Glasgow eu não coloquei, mas considerem um Glasgow 15. O que está faltando de sinal vital aqui? Que é importante numa aula de insuficiência respiratória. Saturação e temperatura. Então, um doente febril e saturando 82. Qual que é a primeira conduta de vocês nesse caso? Consente. Ele tem disfunções? A gente já sabe se é sepse? Quando está saturando, a primeira coisa é colocar oxigênio. Isso. A aula é mais focada naquilo. Primeiro eu vou estabilizar, vou ofertar oxigênio, estabilizei o doente, definir se precisa ou não entubar, se ele melhorou com o dispositivo de O2, e daí eu vou pensar na causa e no tratamento da causa específica. Provavelmente esse doente vai precisar de venir, talvez ele precise de cultura de antibióticos, sim, mas no primeiro momento eu não vou lá ficar prescrevendo cultura antibiótico sem ofertar O2, tá? É isso que vocês precisam aprender no R1. Lista de prioridade. Muitas vezes vocês sabem o que tem que fazer e vocês vão aprender isso muito fácil. Mas o que é prioritário? Óbvio que prescrever antibiótico à cultura tem que entrar em 1 hora, sim. O quanto mais cedo entrar, melhor, sim, melhor o desfecho. Mas ainda assim, o que é prioridade nesse caso? O que o Henrique, né? Isso. O que o Henrique falou, dar oxigênio. Então, vocês deram oxigênio para o paciente. Lá na frente, vocês vão ver o desfecho desse caso, tá? Por que a insuficiência respiratória é importante, gente? Vocês, muito provavelmente alguns na faculdade, quando a gente passou pela pandemia, mas a pandemia de Covid, que a gente viveu lá atrás na pandemia do influenza, depois na pandemia do Covid, ali em 2019, basicamente foi uma pandemia de insuficiência respiratória. Uma insuficiência respiratória por pneumonia viral e que causava uma SARA. Em que o número de casos foi absurdo e que, qual que era o mais importante? Que via aérea, gente, vai sempre matar. Quando a gente fala em insuficiência respiratória, eu estou falando em duas coisas. Essa insuficiência respiratória pode ser de uma causa alta, por uma obstrução de via aérea, porque ele já está rebaixado, ou por uma causa pulmonar, mas de uma forma ou de outra, eu tenho pouco tempo para agir. E eu preciso ser assertivo, tá? Então, na insuficiência respiratória, tempo é vida, gente. A gente não pode perder tempo. Então, primeira lição da aula. Se em algum momento, em algum plantão de vocês pensarem em entubar um doente, por algum motivo, por rebaixamento, porque o padrão ventilatório está ruim, entuba. É melhor pecar pelo excesso e depois a gente estubar rapidamente, do que vocês, sabendo que precisava entubar, ficar postergando, fica segurando na VNI, acha que não precisa, aí sim o doente vai parar na frente de vocês e devem ser casos, tá? Então, pensou em entubar, dentro do conhecimento que vocês têm, de insuficiência respiratória, de fadiga respiratória, que a gente já vai falar em tudo, tá? E o que pode causar insuficiência respiratória, gente? Bom, desde alterações pulmonares e de via aérea, como eu falei, mas um edema agudo pulmonar, um infarto, gripe 4, choque cardiogênico, vai causar uma insuficiência respiratória, tá? Alterações do sistema nervoso central, então fiz um AVC extenso, estou perdendo drive respiratório, eu vou também fazer uma insuficiência respiratória. Alterações neuromusculares, então lá no trauma, né, tórax instável, ou próprias doenças neuromusculares, né, Guillain-Barré, né, a gente tem um lá na UTI 3, né, então, conforme a doença progride, a nossa doente foi para traqueostomia, por exemplo, por insuficiência respiratória por uma causa neurológica, tá? Então, longe de mim querer esgotar todas as causas específicas, mas como que a gente vai classificar essa insuficiência respiratória? Então, hipoxêmica, e daí sim eu vou precisar de uma PaO2, de uma gasometria arterial menor do que 60, ou hipercápnica, quando o CO2 é maior do que 50, e juntamente disso eu tenho um pH menor que 35. O que é importante, gente? O doente lê livro? Não. Então, muitas das vezes, a gente vai ter uma insuficiência respiratória mista, tá? O DPOC, no início da evolução da doença, ele é que tipo de insuficiência respiratória? No início. Eu estou ali com 10 anos de tabagismo, estou começando com enfisema. Hipoxêmica de cara, ou o oxigênio no DPOC vai entrar lá na fase mais terminal. Então, inicialmente, por destruição alveolar, a insuficiência respiratória por DPOC, ela começa como hipercápnica. Mas por isso que ele é o retentor crônico. Ele vai ter cronicamente um CO2 aumentado, o tampão renal dele produz mais bicarbonato para compensar, então é aquele doente com 40 de BIC, 45 de BIC. Por que 45 de BIC? Porque ele é retentor crônico.
Então, o aumento do CO2 veio antes. E ele vive 8, 10 anos assim. Lá no final e na progressão da doença dele, vai chegar um momento que ele vai, muito provavelmente, virar o DPOC usuário de O2 domiciliar. Então, veja que se eu pegar esse DPOC na fase final, é hipercápnico, é hipoxêmico, é tudo misturado, tá? Então, a gente não precisa se prender aqui a classificação específica. A gente precisa saber que elas existem, porque tem causas que causam mais uma que outra, tudo certo. Tá bom? Pode comer com calma. Mas elas podem se misturar. E na tipo 1, que é a hipoxêmica, basicamente, vocês vão ter um prejuízo na difusão do O2. Então, pensem lá, eu tenho o alvéolo, eu tenho os capilares em volta, eu tenho alguma bomba de alguma coisa que joga O2 para lá e para cá? CO2? Não, é tudo por gradiente de pressão, é tudo por difusão. Então, eu dependo de ter um alvéolo aberto e de paredes sem doença para que o O2 possa passar por difusão. Se esse alvéolo está cheio de líquido, por edema pulmonar, se ele está cheio de pus, por pneumonia, se ele tem uma fibrose importante de parede por alguma outra doença, tudo isso vai gerar, então, uma insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica. Não veja que vocês não precisam decorar. É só pensar no que faz sentido, tá? Pode causar insuficiência respiratória hipoxêmica. Vou colocar o Henrique para subir hoje o Everest sem O2. Ele vai fazer hipoxemia? Vai, o pulmão dele continua normal. Se ele não fizer edema da altitude, enfim, esqueçam isso, né? Pensando assim, se fosse o mundo ideal, por quê? Porque a gente teve uma redução da fração inspirada. Então, lembrar da variação de altitude também. E daí aqui, a gente entra nos distúrbios ventilação, perfusão também, tá? Distúrbio, ventilação, perfusão, gente, são distúrbios que a gente vai discorrer muito ao longo do ano, se aprofundar. Então, tenham calma, é uma parte um pouco mais difícil. Mas o que a gente precisa entender? Que o distúrbio, ventilação, perfusão, ele pode acontecer ou tendo mais ventilação, ou tendo mais perfusão. O que é o efeito shunt? Shunt é quando o alvéolo perfunde, está chegando sangue nesse alvéolo, mas ele não ventila. Então, o alvéolo está lá, cheio de líquido, cheio de pus, e o sangue está passando normal, só que ele não consegue ser oxigenado. Você entende isso? Se eu aumentar a fração inspirada de O2 no efeito shunt, vocês acham que vai melhorar? Não, porque eu não tenho parede para troca. O alvéolo é o problema. Beleza? O que é o efeito espaço morto? O espaço morto, o alvéolo ventila. Ele está perfeitinho, aberto. O problema está na perfusão. Então, a gente pensa lá no TEP. Eu não consigo ter capilar sanguíneo chegando para ser oxigenado, certo? Nesse caso, se eu aumentar o O2, ele tende a responder melhor? Sim, porque as outras áreas tendem a compensar, tá bom? Então, quando a gente falar em efeito shunt específico, responde muito pouco ao O2. Espaço morto responde mais, tá certo? A SARA em si é o protótipo do shunt intrapulmonar, tá? Então, a gente, nesse distúrbio, lembrar que SARA, o alvéolo está cheio de líquido, cheio de pus, tem edema intersticial, tá bom? Então, lembrar que eu não ventilo, mas eu perfumo. Aqui só um resuminho disso que eu falei, né? Então, aqui a gente tem o equilíbrio da ventilação-perfusão, eu tenho o ar que entra, o O2 vai passar por difusão, e aqui a gente tem os capilares. Se eu tenho um broncoespasmo, eu tenho um edema mural, já aqui com uma limitação, né, dos bronquíolos. Se eu tenho secreção, eu tenho a vasoconstrição causada pela própria hipóxia, aí sim eu vou causar um desequilíbrio, então, da ventilação-perfusão. E o que pode causar insuficiência respiratória do tipo 2, então, a hipercápnica? Pensem assim, é tudo que prejudicar a minha ventilação. Quando vocês vão comprar um ventilador, o que é ventilar? Trocar o ar, né? Então, circular o ar. Então, ventilação, quando a gente fala aqui, é exatamente a mesma coisa. Para eu lavar CO2, eu dependo de um volume minuto. Quanto mais ar eu trocar naquele pulmão por minuto, mais eu vou lavar CO2. Então, tudo que piorar o meu drive, ou que tiver um prejuízo dessa passagem do ar, vai ocasionar uma insuficiência respiratória do tipo 2. E aqui eu tenho uma curva bem interessante para mostrar para vocês. Aqui, no eixo horizontal, a gente tem a ventilação alveolar em litros por minuto, tá? E aqui no eixo vertical, a gente tem a pressão parcial alveolar de algum gás.
Curva vermelha é a pressão parcial de oxigênio. Então, o que esse gráfico está querendo dizer? Que quanto mais eu aumento a ventilação alveolar, mais eu aumento a pressão de oxigênio lá no sangue, certo? Por que isso não é infinito? Porque senão a gente não teria insuficiência respiratória, certo? Se eu colocar um doente e fizer 50 de respiratórios, entende que eles vão aumentar o O2 infinitamente? Não, a gente tem um limite. Veja que essa curva ela tem um início exponencial. Quando a gente passa aqui de uma ventilação normal, isso chega num platô. E o CO2 é a mesma coisa, gente. Quando eu começo a hiperventilar, o que está acontecendo com o CO2? Ele está aumentando o nível ou baixando? Baixando. Porque eu aumentando o volume minuto, eu vou lavar mais CO2. Certo? Então, redução do drive respiratório. Se eu tiver um AVC extenso, um AVC hemorrágico ou isquêmico, se eu tiver qualquer acometimento de via aérea, seja obstrução por queda de base de língua ou no próprio DPOC, ali numa fase mais inicial, a gente vai levar esse tipo de doença. Doenças neuromusculares, então, desde miastenia ou ela, essa daqui foi uma pacientinha nossa lá da Santa Casa, tá? Ela internou, ela já tinha o diagnóstico de ela interna num surto da doença, evolui realmente com insuficiência respiratória, a gente consegue até ventilador domiciliar para ela, e depois, posteriormente, ela volta, vai para casa, volta 1, 2 meses depois, daí a gente acaba limitando o quadro, porque a doença progride muito. Mas veja, bem bonitinho ali com o ventilador dela na capela, passeando, vendo o movimento, escrevendo cartinhas para os netos. O dela era do tipo específico de hipercapnia. Então, outras causas de hipercapnia. Então, eu já comentei sobre o sistema nervoso central, causa que eu não ventilo o suficiente, a gente pode pensar na asma grave também, ou no DPOC, causas periféricas ao sistema nervoso central, como Guillain-Barré, e outras causas como febre, sepse ou crise tireotóxica. E o que quando vocês me dizem, doutora, acho que ele está em insuficiência respiratória, está em falência. O que é sinal de falência? E vocês olham para um doente e vocês vão me dizer assim, esse doente está em falência. Então, uso de musculatura acessória. Qual musculatura acessória? Então, intercostal, subcostal, supraclavicular, infraclavicular. Batimento de asa nasal. Batimento de asa nasal é mais comum em quem? Criança, né? Adulto a gente vai ver pouco. O que mais? Cianose. Rebaixamento de nível de consciência. Qual que é a primeira alteração, pensando em nível de consciência da hipoxemia? A agitação. Então, se eu estou pegando um doente que está tão hipoxêmico, que já está rebaixado, eu já estou muito atrasada. Porque o primeiro é aquele doente que fica agitado. Então, cuidado nos plantões, quando tem um doente, doutora, o leito tal, tô ficando meio pentelho aqui, tá agitado, não para do leito. O que a gente fala? Delírio, né? Antes de sair falando delírio, vão no leito, sempre. Veja se não está hipoxêmico. Tá? A primeira alteração e a mais comum é a agitação. O doente vai parecendo um peixe fora d'água, assim, ele fica impaciente, ele fica incomodado. Às vezes era um doente sempre bonzinho. Tem que ter um motivo, tá? Daí depois disso, sim, ele rebaixa. Bom? Como a gente vai fazer o diagnóstico, gente? Aqui, mais do que o diagnóstico específico da causa é, viu uma insuficiência respiratória. O que o Henrique falou que vai fazer? Primeira coisa, ofertar O2 de algum dispositivo. A gente já vai falar qual é o FO2 que cada dispositivo fornece. Já devo me questionar. Esse doente vai precisar de alguma assistência na ventilação mecânica, seja ela não invasiva ou invasiva? Depois disso, eu vou pedir os exames de imagem laboratorial e depois disso eu começo já o tratamento específico. Não espero o resultado, obviamente. Bom? O que é importante? Por que eu coloquei aqui prognóstico? O que está na 2? A gente tem uma doentinha lá que está fazendo uma insuficiência respiratória. Hipercápnica. Agora hipoxêmica junto, né? Mas ela começou com hipercápnica, tá? E ela expressou em algum momento que ela não queria mais ser entubada. Ela já foi entubada em outro momento e ela expressou que não queria mais ser entubada e agora ela junto com a família mudaram de ideia. Então, sempre a gente também tem que questionar prognóstico, vontade do doente, tá? Se a família está disponível, chega alguém inconsciente, tem indicação de entubar com nível de consciência, converse com a família. Tentem entender qual que é o prognóstico, qual que é o estado de performance do doente, para a gente também não sair atrogenizando. Não tem ninguém. Não veio família,
Não sei a história. A única coisa que eu tenho é o papel do SAMU. O que vocês vão fazer? Em tudo. Bom? Vamos falar um pouquinho sobre a dor suplementar. Como que vocês vão ofertar isso para o paciente? Depois eu posso mandar os slides para vocês também. Mas isso aqui é lá do UpToDate, tá? O que é o Blow? Vocês lembram? O Blow, gente, a gente não conhece muito porque eles usam muito na pediatria. Entendeu? É como se fosse um copinho, assim. É aquele copinho conectado no látex que eles colocam no nariz da criança, assim, tá? Então vejam que ele é o dispositivo que menos oferta O2, né? Menos do que 30%. O que a gente está acostumado a ter? Catéter nasal. Até quantos litros que eu posso usar num catéter nasal? Algumas literaturas colocam até 5, a americana coloca até 4. E por quê? Por que eu não posso estourar lá? Lesão. Por lesão de mucosa nasal. Então, percebam que a cânula nasal, essa aqui, ela tá bem retinha, mas amanhã na Santa Casa, peguem os doentes de vocês lá em outros hospitais. A cânula nasal, ela é levemente inclinada para o centro. Então, o fluxo de ar vai bater diretamente no septo. Por mais que a gente coloque lá para umidificar, não é a mesma coisa que a umidificação, porque é um fluxo muito alto de O2. Então, resseca e pode fazer úlcera de septo, tá? Então, se eu já cheguei em 4 a 5 litros de O2, e mesmo assim a saturação do doente não está melhorando, se questione se você está fazendo certo o diagnóstico, ou se questione mudar o tipo de dispositivo que você está dando. A fração inspirada de O2 máxima que eu consigo dar com o catéter é de 25% a 40%. Então, 40% pensando quando está ali 4, 5 litros. Ok? Depois disso, a gente vai para quê? Para máscara simples, tá? Máscara simples, eu aumento essa porcentagem para 35% a 50%, que a gente usa pouco, né? Depois disso, a gente vai para a névoa. Veja que a névoa, eu nem marquei aqui, porque na literatura americana eles não usam, tá? Eles acabam indo direto para a máscara de Venturi, tá bom? Névoa úmida a gente usa muito aqui em países mais subdesenvolvidos. E ela é ótima para quem? Veja que a fração inspirada de O2 dela é 10% a mais só que o catéter nasal. O catéter nasal ia até 40%, aqui a gente vai 50%, 55%. Pouca coisa a mais. Quem tem respiração oral. Então, gente, isso é um erro clássico, quando a gente vai passar a vira-leite com vocês. Tá lá o doente com catéter nasal respirando pela boca. Então, que o catéter tá Wi-Fi. Não precisava, né? Então, máscara é bom para os idosos, que normalmente ficam respirando com a boca aberta, tá? É um dispositivo super confortável para também quem tem claustrofobia, porque ficar com a máscara reinalante incomoda, é difícil de comer, ele tem que ficar tirando, ele não consegue falar com a família, é difícil. Aqui fica um pouco mais aberto, tá? A máscara, ela é boa quando ela fica no doente. Comecem a reparar quantas vezes vocês chegam no leito e ela tá aqui. Aqui, tá em qualquer lugar, menos no paciente, bom? E Venturi. Então, Venturi, dependendo do tipo da cor da válvula que eu utilizar, e de longe fica um pouquinho ruim, mas vocês vão vendo que daqui para cá vai ficando mais grosso, tá? Então, passa mais ar. Eu posso dar uma fração inspirada até 50%. Então, vejam que é muito semelhante à névoa. Por isso que nos países desenvolvidos, eles acabam usando Venturi direto. Bom. E a gente chega, então, na máscara com reservatório. A máscara com reservatório, ela tem 2 válvulas. Então, ela garante que quando eu inspiro o ar que somente estava ali na bolsa, e quando eu expirar, essa válvula lateral, que nada mais é do que um plastiquinho, o ar expirado sai. Então, não vai ser O2 expirado para dentro da bolsinha. Isso garante que o doente vai respirar até 95% de fração inspirada de O2, se a gente colocar ali em torno de 10 litros, tá bom? Muito próximo do que eu daria numa ventilação mecânica, que seria ali o 100%, tá? Se um doente está com máscara com reservatório a 10, 15 litros, comecem a se perguntar se a gente não está retardando uma intubação. Bom? Aqui eu coloquei mais para vocês revisarem. Se chega um doente muito grave para vocês agora. Então, é do plantão. Chegou um paciente da UDT, edema agudo pulmonar. Falaram que está vindo saturando mal. Qual que é o primeiro dispositivo que vocês pensam em usar? Não está errado, Avenir, né? Porque é uma boa indicação de edema agudo pulmonar. Mas vocês já vão pensar na máscara com reservatório. Vocês entendem que no doente crítico, não é a hora de eu ficar pensando, catéter, deu errado, vamos para névoa. Isso é depois um desmame. Se o doente está grave, está chegando agora ali para vocês, já coloquem um dispositivo que oferta mais O2, depois vocês descalonam conforme ele for evoluindo.
tá bom? É muito melhor do que vocês perderem ele na mão de vocês. E quando que eu entubo? Já teve aula de intubação com fono, não tem? Teve, né? Então, cuidado só com isso daqui. Glasgow menor do que 8. Então, significa que Glasgow maior do que 8, tá tudo bem. Porque Glasgow menor do que 8, teoricamente, qualquer pé de alface deveria saber que intuba, certo? Mas quantas vezes não passam um plantão para vocês lá? Glasgow 10. Daí chega, vocês veem que o paciente não está protegendo via aérea, que não tem controle cervical. Então, lembrar que o valor do Glasgow isolado, ele não vai predizer se o doente está protegendo ou não via aérea. Tá? A gente tem que olhar isso dentro de um contexto. Mas, obviamente, menor que 8 vocês vão entubar, tá bom? O que eu devo levar em conta, então, se não é só o Glasgow? É a gravidade da hipoxemia, é o padrão ventilatório, todas aquelas características que vocês me falaram de esforço, de batimento de asa nasal, respiração abdominal. Se eu estou fazendo respiração abdominal, gente, eu estou mais atrasado ainda. Porque significa que, além da tiragem, eu já passei da fase da tiragem. A musculatura intercostal, supraclavicular já foi. Nem ela está dando conta mais. Agora eu estou tendo que fazer força abdominal para respirar. Tá bom? Resposta às terapias que eu fiz e o nível de consciência do doente. Voltem lá no caso clínico, só para vocês se lembrarem. Era um homem de 75 anos, que estava com dispneia, expectoração purulenta, que tinha piorado nos últimos 30 dias e que era tabagista. Então, vocês me disseram, né? Só tabagismo, dispneia, depilação exacerbada. Era um caso de fazer VNI? Quais são as grandes indicações de VNI? Ela me falou uma. Edema agudo pulmonar. Você, né? Edema agudo pulmonar. DPAC é uma grande indicação? Sim. Então, aqui eu poderia me questionar. Eu não dei tantas características para vocês verem se realmente estava com fadiga ou não, tá? Então, deveria me questionar alguma assistência mecânica, seja não invasiva ou invasiva, colocar o corticoide e iniciar o antibiótico, tá? Qual que é a mensagem de hoje? Que via aérea é uma emergência. Então, de novo, se em algum momento, em algum plantão, vocês pensarem em intubar, algo em vocês, nesses 6 anos de faculdade, nesse início de especialização, com os preceptores de vocês, fez vocês entenderem que aquilo precisaria de uma intubação. Intubem. Pequem pelo excesso. Porque se vocês deixarem para intubar num momento, talvez meia hora mais para frente, muito provavelmente vai ser causa, o doente vai evoluir com parada cardiorrespiratória, tá? Então, pensou em intuba, porque via aérea é uma emergência. Primeiro eu estabilizo. Então, primeiro eu definir. Tem que intubar, não tem? Tem que entrar na droga vasoativa, não tem? Depois eu vou procurar e já começar a tratar a fase base. Tá bom? Vamos falar, então, da ventilação mecânica. Vivos? Um pouquinho mais densa, tá? Então, a gente pegar um café? Podemos tocar? Acho. Melhor? Ótimo. Daí a gente faz o intervalo na próxima, pode ser? Deve ter dado 1h de aula. Não consegue ir embora mais cedo. Então, como eu comentei com vocês, acho que bastante gente chegou atrasado. A gente vai ter 2 aulas na Santa Casa na semana que vem. Na segunda, 2 horas de assincronia. E na quinta-feira, sobre desmame. Bom, sim, que lá não tem sim. Com todos os convidados, hoje a ideia é falar muito mais do geral. Preciso ligar o ventilador. Preciso começar por algum lugar. Preciso ajustar uma gasometria. Como eu faço? Vocês não vão esgotar o tema hoje, gente. Ventilação, vocês vão ter que estudar. Tá bom? Durante a especialização inteira. Então, quando é que surge a ventilação mecânica, gente? Lá no século XVI, né, os primeiros relatos de ventilação artificial foram os pólis que eram utilizados em animais. Já era um tipo de ventilação assistida. Em 1926, surgem, então, os pulmões de aço, né, que foi o que reduziu a mortalidade ali na poliomielite. Reduziu essa mortalidade para em torno de menos de 20%, sendo que antes era de 80%. Tá? Os doentinhos ficavam lá só com a cabecinha para fora,
E como que surge o protótipo? Esse é um dos primeiros, assim, que depois lá na frente vai se tornar os nossos ventiladores. Isso é muito recente, vejam que é ali da época da guerra, 1940 a 1945, esse é o Burt Mark, tá? Então, ele tinha algumas válvulas, vejam que a gente não tinha muito controle, a gente tinha uma aferição de pressão, mas a gente não conseguia ver volume, ver fluxo, era tudo muito primitivo. O controle eletrônico só começa lá em 67, e daí sim a gente começa a ter monitoramento e os alarmes. E a gente começa a pensar um pouco mais no modo que eu vou ventilar. Tá bom? Mas quando que a gente passa a ter esses nossos ventiladores com microprocessador, né? Ventiladores menores, de fácil transporte, com precisão, que eu consigo... Se ele está dizendo que o volume minuto está em 11, que eu consigo confiar que é 11, né? Nessa aferição. Então, só a partir ali da década de 80. Então, veja que é algo tudo muito recente, né? Esse aqui é o maquê que vocês têm aí na maior parte dos pais. Acho que o Vita tem bastante maquê, Santa Casa também. O Bennett, a gente tem igualzinho a esse. Tá bom? Que são as duas marcas aí mais conhecidas e melhores. Como que vocês estão ventilando agora? Ar ambiente. Em ar ambiente, eupineico, alguns um pouco rebaixados. Agora está em 13. Não tá muito bom aí alguns. Mas é por pressão positiva ou negativa? Negativa. Então, primeira lição da aula. A ventilação mecânica é uma ventilação contrafisiológica. Se vocês estão me dizendo que vocês ventilam por pressão negativa, o diafragma contrai, intercostal contrai, eu abro a caixa torácica e o ar entra de forma passiva. Quando eu conecto um doente no ventilador, seja na ventilação não invasiva, seja na ventilação invasiva, eu estou colocando ar para dentro. Então, por si só, isso já é uma ventilação contrafisiológica, tá bom? Como que eu posso conectar um doente no ventilador? Então, eu já falei que tem dois modos. O modo não invasivo e o modo invasivo. Quando eu acabei de entubar um doente, que modo vocês vão escolher, gente? Invasivo, porque eu preciso, se eu tenho um tubo orotraqueal, uma traqueostomia, enfim, é nele que eu vou colocar o doente. Como que é formado o circuito, né? Então, pensem lá, eu tenho o ramo inspiratório, aqui eu vou ter alguns transdutores, vou ter um filtro, a traqueinha, e depois isso vai no tubo orotraqueal do doente. A gente vai ter todo esse sistema gerando uma resistência, tá? E daí sim a gente vai ter um ramo expiratório com uma válvula expiratória. Tudo isso passa por um monitor e um CPU que vai fazer as análises, então, de pressão, de fluxo ou de volume, tá? Vou colocar todos vocês agora. Vocês vão ficar a aula inteira da próxima aula respirando no canudinho. Vocês vão cansar? Sim. Por quê? Por que respirar no canudinho vocês aí cansam? Não é o fluxo o problema, porque no começo você não conseguir manter o fluxo, é a resistência. Então pensem que nada mais, o nosso doente está respirando por um canudinho? Sim, um canudinho maior, mas que tem filtro, tem traqueinha, que tem todo o circuito. Então, ali a gente já vai conseguir entender por que quando eu estou fazendo o desmame ventilatório e a gente passa para o parâmetro de suporte, que é o modo espontâneo, quando eu falo assim, uma PS de 7, uma pressão de suporte de 7, o que significa esse 7? É a pressão mínima que o ventilador dá para ajudar o paciente para vencer a resistência de todo aquele circuito. Porque se eu não desse pressão nenhuma, era como eu colocava o doente respirando num canudinho. Então, eu estou exigindo mais dele do que seria o normal, tá bom? Então, esse número, pressão de suporte mínima, que a gente vai pensar lá no desmame, vem justamente disso, de toda essa resistência que esse circuito gera. Lembrar disso sempre quando a gente escolhe o tamanho do tubo orotraqueal também. Se eu passar um tubo 6,5 num doente de 80, 90 quilos, primeiro que pode ter escape, né? Talvez o tamanho do cuff não fique tão adequado. Mas fora isso, vai ter uma maior resistência? Sim, gente. Então, tem que pensar nisso quando vocês escolhem o tamanho do tubo também. O que são parâmetros ali, né, que a gente considera normal? Então, frequência respiratória de 12 a 20, um volume corrente. O que é volume corrente? Primeira definição. Não, calma, já chegamos lá. Quanto de volume de ar passa em determinado tempo.
Não é no tempo, isso é o volume Na minuto. entrada, né? É em cada incursão respiratória o quanto de ar entrou. Tá? Isso é o volume corrente. Por isso que ele é medido em ml. Tá? Então, o normal seria 5 a 8 ml por quilo. Já a gente vai falar de 6 a 8, 4 a 6 na SARA, tá? Que são valores gerais. E o que é o volume minuto? Volume minuto é isso que você falou. Eu vou contar quantas respirações eu fiz. Então, eu fiz 20 respirações. Quanto entrou de ar em cada respiração? Multiplico esses dois valores. E por que dá um valor muito parecido? Não tinha que ser um valor maior? O que mudou aqui? Um está em litro e o outro está em ml. Às vezes vocês chegam lá na beira do leite, vocês não conseguem entender por que o volume minuto dá um valor menor que o volume corrente. Mas é simplesmente isso. Um é um valor em ml e o outro é um valor em litro por minuto. Tá bom? Lembrar que eu quero sempre uma PO2 arterial, né? Então, pressão arterial de O2 acima de 75 e um CO2 entre 35 e 45. Vamos falar em alguns conceitos. Então, volume a gente já falou um pouco, né? Então, volume é esse corpo de 3 dimensões, se a gente for pensar da matemática básica da altura, né? Mas é o quanto de ar foi mobilizado. Pressão vai ser a relação entre a força e qualquer superfície que eu tenha. Então, por que a pressão estoura quando eu tenho um broncoespasmo? Porque eu diminui a superfície. E é o mesmo tanto de ar que entrando e tá? E fluxo. Fluxo vai ser esse deslocamento de ar, seja de entrada ou seja de saída. Bom? Vocês já me contaram que vocês ventilam espontâneo, né, de forma por pressão negativa, e a gente já comentou, então, que na ventilação mecânica a gente vai fazer essa ventilação transpulmonar positiva. Esse gráfico, gente, é extremamente importante e vocês vão ver ele todos os dias. Quando vocês chegarem na UTI amanhã, peguem o doente de vocês, se o de vocês não tiver entubado, peguem o do amigo e vão ver essa curva. A gente está vendo aqui. É uma curva de fluxo por tempo, tá? Num paciente ventilando por volume. O que é o 1? O que é tudo isso daqui? É um fluxo positivo. Aqui é o 0. É um fluxo positivo. Está fazendo o quê, o ar? Entrando. Então, se o ar está entrando, 1 é o quê? Inspiração. Tudo que está aqui para baixo é um fluxo negativo. Então, tudo que é 3 é expiração. Então, o que é o número 2 e o número 4? Gente, o número 4 é quando eu disparo uma inspiração. Tá bom? Então, a gente vai ter alguns... Eu posso disparar por algumas coisas, disparar por tempo, disparar por volume, tá? Mas disparar significa iniciar uma inspiração. Então, esse pontinho aqui cai até esses gráficos na prova de título, tá? Não tão simples assim, mas mais ou menos isso. Então, número 4, eu disparo, faço uma inspiração. O que é o 2? O 2 é a ciclagem, que é a abertura da válvula expiratória. Então, eu abro a válvula expiratória. Então, se perguntar assim, o que é exatamente o ponto 2? O ponto 2 é onde eu ciclo, onde eu troco da ins para a expiração. Por que é importante saber onde que é a ciclagem e onde que é o disparo? Que tipos de assincronia a gente tem? Assincronias de ciclagem, assincronias de disparo. Então, se eu não sei onde está cada uma dessas coisas, lá na segunda, quando a gente for discutir isso, vai ficar mais difícil. Tá bom? Então, disparar uma nova inspiração. Tenho a inspiração e daí eu ciclo e eu começo o ciclo expiratório. Atenção, que o ciclo expiratório, a curva expiratória de fluxo, né? Ela vem até o zero. Ela precisa zerar. Se o fluxo não zerar, já a gente vai falar lá de alto pico, né? Mas eu preciso zerar a curva de fluxo. Entre eu zerar a curva de fluxo e um novo disparo, pode existir um tempo, tá? Eu não preciso necessariamente, logo após uma expiração, já começar uma inspiração, tá bom? Aqui ficou grudadinho porque ficou só o gráfico que eles colocaram. Então, tenho a fase inspiratória, ciclo, tenho a fase inspiratória e disparo uma nova inspiração. Aqui, curvas de fluxo, né? Então, essa é uma curva de fluxo controlada, em que eu estou controlando exatamente o fluxo que eu estou dando para o doente. E aqui vocês podem ver que na ventilação espontânea, ela já é um pouco mais irregular. Bom, curvas de pressão.
e curvas de volume. Então, o que é esse VE? É o volume minuto que eu falei para vocês. O que é VC? Volume corrente. O que vocês falaram que é volume corrente? Você falou. Lembra lá? Corrente ou volume? Corrente. O que é corrente? Corrente é a quantidade de volume de ar e volume de ar que você inspira Que entrou num e ciclo. entra num ciclo. Isso. E frequência respiratória, quantas vezes por minuto eu respirei. Então, VE, que vocês vão ver lá no ventilador, é o volume num minuto que entrou no doente. Tá bom? Então, a quantidade total nesse período. Vamos lá. Então, vocês pegaram a insuficiência respiratória. Ela tentou avenir naquele caso lá. Não deu certo. Aí vocês tiveram que entubar. Entubar igual o Pouso explicou. Arrasaram. Não teve nenhuma dificuldade. Agora vocês vão ter que conectar no ventilador. Vocês vão ficar abusando até amanhã. Como que vocês vão escolher o modo ventilatório? Depende. Depende do quê? É assim. Eu gosto de perceber. Você gosta de perceber. Então, a primeira coisa, o que eu coloquei ali? Escolha o modo de ventilação que você esteja mais familiarizado. Então, problema nenhum. Ela gostar de PCV e ele de VCV, tá? Cada um vai ter a sua preferência. E, normalmente, a preferência está relacionada em o que eu sei mais, o que eu gosto mais, tá? Tem alguns doentes que vão ventilar mais num modo ou mais no outro. E tem algumas situações específicas que a gente tem que pensar também. Por exemplo, a gente está na UTI lá, na face da Terra. Mas se vocês forem fazer um transporte aéreo com o posto, o que muda quando vocês levantam o helicóptero lá? A pressão. Então, vocês acham que ventilar por pressão, se a pressão está mudando, não vai mudar o volume? Então, vai oscilar muito a ventilação do doente. Então, quando eu voo, não é melhor ventilar em volume? Porque daí eu garanto um volume fixo. Então, tem algumas pequenas particularidades, tá? Vai ter doente que ela ama PCV. Ela vai colocar em controlada por pressão e o doente vai ficar péssimo. Ela vai ter que tentar mudar para VCV e ver se fica melhor, tá bom? Tem o que o doente fica melhor também. Mas, basicamente, vocês escolheram o modo que vocês querem. Ou controlado por pressão ou controlado por volume. Qual que é o volume que eu calculo de volume corrente, gente? Quem falou por quilo lá naquela hora? A gente ia falar. Peso predito. Então, é 6 a 8 ml por quilo de peso predito, tá? Diga. Tem uma aula que eu vi de um intensivista, ele falou que ele tenta fazer por uma escala, não lembro qual, pelo tamanho do paciente. Porque, supondo, um paciente às vezes de 1,60 de altura, mas ele pesa 115 quilos. O pulmão não cresceu conforme o peso dele. Isso. E aí você às vezes faz um volume tão grande para esse paciente que você vai colabar o pulmão dele. Mas é justamente por isso. Quando a gente fala em peso ideal, imaginem eu tenho 1,5 m. Se eu pesar 180 quilos, o meu pulmão não engordou. Então, segunda lição da aula, ou terceira já me perdi nas contas. O pulmão não engorda. Tá? Então, quando a gente fala o cálculo em peso ideal, cuidado com ideal e predito. Eu coloquei ideal aqui, mas o certo é predito. Tá? Por que predito? Ele é predito por algo. Então, a gente vai ter uma fórmula... Será que eu coloquei mais pra frente? Aqui, ó. Depois eu volto lá. Predito, normalmente o que a gente usa, que é mais fácil, é predito pela altura. Isso significa que se eu colocar duas pessoas com a mesma altura, elas vão ter o mesmo peso predito pela altura. No entanto, uma delas pode ser eu, mirradinha, sei lá, sem muito músculo, e a outra, ela pode ser uma pessoa com mais musculatura esquelética, com mais massa óssea. Vocês entendem que o peso ideal, o meu e dela é diferente? Mas se eu fizer o cálculo pelo peso predito, vai ser igual. Na urgência e emergência, lá na UTI, a gente consegue individualizar isso? Não. Não vai ser do impedância, tá? Então, a gente vai predizer pelo peso predito pela altura. É a forma mais fácil. Lembrando sempre que vai ter esse cálculo, então, para homens e a gente muda aqui a variável fixa para mulheres, tá bom? Precisa saber decorar a fórmula? Não, gente. Vocês vão pegar, abrir no Google lá a fórmula do peso predito pela altura. Pronto, fizeram. Vocês têm que gravar e usar a mente de vocês para gravar coisa que importa. Coisas que vocês sabem que precisam procurar, não sabe? Vocês vão achar lá e vão procurar. Pronto. Tá bom? A maioria já vem. Sim. Oi? A maioria dos ventiladores Os bons vêm. Agora vai no nosso X5 lá que a gente tem na Santa Casa e vê se ele calcula. Não calcula nada. Nem ele mesmo faz. Então, assim, não confie que vai ter. Às vezes a gente vai precisar procurar a forma, tá bom? Quando eu escolho ventilar em volume controlado,
eu calculei. Então, vamos considerar que o nosso doente tem 50 quilos para fazer a conta. A borda dos 5 todo mundo sabe, né? Então, de 6 a 8 ml por quilo. Quando vocês vão tomar de pirona lá, vocês já começam com grama? Ou vocês começam com uma dose mais baixa? Eu quero matar longe. Vamos uma dose máxima já. Então, vamos pensar que aqui, gente, se é de 6 a 8, vocês entendem que vocês não vão começar com 8 já? Prefiro começar com 7 ou 6 e ver se o doente fica bem assim. Vocês não precisam começar no limite superior já, tá bom? Então, 6 vezes 5, 300. Vocês calcularam 300 ml de volume corrente para esse doente. Mas, prof, ela escolheu ventilar em PCV. E agora? Eu não tenho lá o volume corrente para regular. Como que eu vou saber daí? Regular a pressão. Você vai regular a pressão expiratória. Eu vou ter que fazer o cálculo igual? Sim. Mas eu vou fazer o cálculo e vou regular a pressão que ela atinja o mais próximo possível do volume corrente que ela calculou. Tá bom? Eu já vou colocar alguns outros slides que fiquem mais fácil. PIP. O que é PIP? A quantidade de pressão que se mantém no pulmão após uma expiração completa. Então, vamos resumir em pressão expiratória final positiva? É uma pressão que fica e que mantém esse alvéolo aberto? Pensem lá. Se eu estou dizendo que eu faço uma ventilação contrafisiológica, se em cada inspiração eu tirar toda a pressão desse pulmão, toda vez eu vou colabar o alvéolo. Aí toda vez eu inspiro e eu abro o alvéolo. E eu faço o quê? Fico fazendo distensão. Isso vai gerar edema? Isso vai gerar lesão alveolar? Vai, gente. Então a PIP, de alguma forma, ela mantém o alvéolo aberto e não colabado, certo? Vão existir algumas doenças que são PIPs dependentes e vão precisar de PIPs mais elevadas, tá? Mas, acabei de entubar. Vocês estão fazendo diagnóstico de SARA já? Não, né? A gente vai falar de SARA depois mais pra frente. Então, vocês vão começar com PIPs de quanto? 5, 6, tá bom? E a frequência respiratória, gente? Então, a gente falou de volume corrente, a gente falou ou da pressão expiratória suficiente para garantir esse volume, a gente falou de PIP, FiO2. Acabou de entubar. Quanto que é FiO2? 100%. Sempre. Sempre é 100%. Tá, mas eu entubei por rebaixamento de nível de consciência. O pulmão estava normal. Beleza. Você vai setar 100% e 1 minuto depois ali você já vai baixando no ventilador, olhando no monitor. Tá saturando bem, vai baixando. Vocês não precisam esperar a gasometria para baixar. Tá bom? E aqui a grande pergunta. E a frequência respiratória? O que é uma frequência respiratória fisiológica? Já falei lá atrás. 12 a 20. Estava sempre dormindo. Agora metade. É o olho direito. Então, 12 a 20. Se vocês acabaram de entubar um doente que estava fazendo 35 de respiratório, vocês acham mesmo que vocês vão ter a brilhante ideia de ir lá e colocar 14 e que vai dar certo? Esse doente vai fazer uma acidose respiratória na cara de vocês, porque não vai ser o suficiente. Ele estava hiperventilando, ele estava acidótico. E ele vai parar 5 minutos depois, não vai voltar, e a gente vai ter culpa, porque a gente ventilou mal. Então, vocês precisam entender por que vocês estão entubando esse doente. Se vocês entubaram um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, um rebaixamento de nível de consciência, talvez colocar o 12 a 20 vai perfeito, porque o problema não é pulmonar. Agora, se vocês estão entubando um doente que já estava mais taquipneico, poxa, pensem em colocar ali 24, 26, uma frequência um pouco mais alta. 1 hora depois, vocês já vão ter uma gasometria na mão para ajustar, tá bom? Mas se nesse doente de insuficiência respiratória aguda, que estava taquipneico, vocês forem lá e colocarem 12 de respiratória, vai dar errado. E é aqui que não funciona a receita de bolo, a gente precisa pensar, tá bom? E relação IE. Relação inspiração, expiração, né? O que é o fisiológico? 1 para 2. 1 para 2. Então, se eu começar 1 para 2 na grande maioria dos doentes, vai funcionar. Quem que precisa de mais tempo expiratório? Quem que tem uma doença obstrutiva que precisa de mais tempo para esvaziar porque aprisiona ar? DPOC. Então, no DPOC, muitas vezes a gente vai precisar de uma relação 1 para 3, 1 para 4, tá? Porque senão ele vai começar a fazer autotrip. Porque não dá nem tempo dele expirar, ele já está inspirando de novo. Tá bom? Beleza. Quais são... Eu vou pular esse slide, senão eu já estou dando a resposta, né? Quais são os parâmetros
Se vocês mexem no ventilador... Tem caneta aqui? Beleza. Então, vamos lá. A gente tem duas gavetas. Vou pensar assim, um jeito mais fácil. A gaveta da oxigenação. E a gente... Tá dando pra enxergar ou tá muito claro? Claro. Melhorou? Sim. Abre os olhos. Quem que não tá enxergando? Tá bom? Mas a cognição cerebral foi embora. Então, vamos lá. Eu vou escrever, vou apagar por cima que vocês estão enxergando. Nem eu estou enxergando, tem que dar razão. Oxigenação. Aqui do lado, vocês vão ter tudo que vocês podem mexer. Então, vocês têm o volume corrente, ou vocês têm a pressão inspiratória, vocês vão ter a frequência respiratória, FO2 e a PIP. Quando vocês olham embaixo do ventilador, depois eu vou colocar um vídeo. É essas coisas que vocês veem. Não tem mais do que isso. Ah, vai ter que setar alarme. Sim, vai ter que setar alarme, mas eu vou ter que clicar em outros botões. As coisas que ficam fixas ali embaixo são basicamente isso. Ou é volume corrente ou pressão inspiratória, frequência respiratória, FO2 e PIP. Certo? Quais são parâmetros desses que, se eu mexer, eu mexo na oxigenação? FO2. FO2, então pressão inspirada de O2, ok? E qual mais? Frequência respiratória, não. Porque lembra que eu falei para vocês que se a frequência respiratória aumentar na oxigenação, ninguém fazia insuficiência respiratória. Porque eu ia hiperventilar e entrar mais O2. Então, frequência respiratória, não. Quem falou? Pi. Então, FO2 e Pi. Já eliminamos esses dois. O que sobrou vai mexer na ventilação. Por que é importante vocês pensarem dessa forma? Porque quando vocês pegarem uma gasometria e vocês tiverem que ajustar, vocês já sabem o que vocês estão pensando. Quando eu falo em ventilação, em que gato eu estou falando? E aqui a gente está falando em PA2. Ou, agora ela vai passar embaixo. Quando eu penso em parâmetros ventilatórios de oxigenação, é a PIP, vocês já me disseram que é o que mantém o alvéolo aberto, e que a gente vai setar uma PIP inicial ali de 5 a 6, e fração inspirada de oxigênio, que vai diretamente melhorar essa difusão por gradiente de pressão. Até aqui, ok, né? Quando eu falo em ventilação, então, pensem lá, volume corrente. Quanto mais eu aumento o volume corrente, mais eu ventilo. Não era a ideia do ventilador lá? Quanto mais eu ventilo, mais CO2 eu lavo, mais eu baixo o CO2. Então, vocês pegaram uma gasometria e saiu lá de controle, o chefe de vocês pediu para pedir 11 da manhã, saiu 2 da tarde, certo? E veio com CO2 de 60 e um pH de 7,15. Vi que estava normal, tá bom? O que vocês vão ter que mexer? Vocês vão ter que mexer na frequência respiratória ou no volume corrente, tá? Que nada mais é do que mexer no volume minuto. Porque se eu mexer em qualquer uma dessas duas coisas, eu vou mexer no volume minuto. Se o volume minuto é um vezes o outro, ok? Eu não entendi fisiologicamente por que a PIP mexe na oxigenação. Tipo, a PIP é aquela pressão que fica residual, vamos dizer. Isso. Se eu, então, deixar ela menor... O alvéolo colapsa, não tem área de troca. Entendi. E aí eu atrapalho. Se eu deixar ela muito alta, ela não atrapalharia, às vezes, o retorno da respiração? Ela atrapalha no doente, pensa que ela aumenta. É importante para a pergunta. Vamos lá. Por que a PIP aumenta a oxigenação? Simplesmente por manter o alvéolo aberto. Se eu vou lavar o alvéolo, eu não tenho área de troca, então não tenho área para oxigenar. O capilar vai estar passando, mas o alvéolo está fechado. Então, ele não oxigena. Então, eu manter o alvéolo aberto já me altera a oxigenação. Ok. Mas, então, por que se eu colocar uma PIP de 10, 12 em mim, problema nenhum. Eu tenho um coração bom, eu tenho um pulmão bom. Eu consigo fazer o retorno. Mas se vocês aumentarem muito PIPs em doentes com coração direito ruim, vocês entendem que átrio direito, ventrículo direito, vai para o pulmão. Quando eu aumento muito a pressão respiratória final pulmonar, vocês entendem que eu estou aumentando a pós-carga
do VD. Então, eu posso fazer uma disfunção direita, tá? Então, o que a gente precisa cuidar? No doente coronariopata, principalmente a nível de VD, não tanto de VE. No doente com SARA. Por que na SARA? Aqui bem assim, tipo, para iniciantes mesmo. Por que na SARA a PIP melhora? Ai, gente, você de carga, né? Esqueci. Por que a SARA é uma doença PIP dependente? O que a SARA tem? Ela basicamente colaba, né? A gente tem, primeira coisa, área de atelectasia. Então, eu tenho toda essa área. Para ser o diagnóstico de SARA, o que eu preciso ter? A gente discutiu. O que eu podia discutir? Foi com você? O que era o critério de SARA? Me conta alguns que você lembra lá. Infiltrado, bilateral difuso. Então, tem que ser pulmonar, e tem que ser bilateral, e tem que ser nos 4 quadrantes, tá? Beleza. Tem que ter surgido uma piora em menos de 7 dias. Então, tem que ser algo agudo. Não é o doente que tem infiltrado, porque tem uma doença fibrosante desde 1900, tá? Não pode ser causado por causa cardíaca. Se eu fizer um edema agudo pulmonar, que ela falou ali que respondia bem a VNI, e eu fizer uma congestão lascada, eu vou ter infiltrado bilateral no raio-x. Mas a causa cardiogênica não é SARA. Tá bom? E daí sim a gente vai ter que ter uma relação PaO2, FO2 menor que 300. Tá bom? São alguns dos critérios. Mas pensem lá, por que a SARA responde a PIP? Voltando aqui para a PIP, para a pergunta do colega. A gente tem áreas de atelectasia. Então, eu tenho áreas de o pulmão está colabado. Mas fora isso, no pulmão que sobra e no pulmão que está ventilando bem aqui, eu tenho transudato intraalveolar, eu tenho edema intersticial. Então, eu tenho líquido dentro do alvéolo. Minha área de troca do pouco que sobra é ruim. Fora isso, na fase inflamatória, eu tenho um edema intersticial. Então, o capilar não está ali coladinho no alvéolo onde deveria estar. Tem edema. Bom? Então, a PIP me ajuda com isso também. Não só abrir a área atelectasiada, mas tirar a transudato. Tá bom? E daí aqui a gente entra no conceito de baby lung também, bem de forma simplória, tá? Isso aqui vocês vão discutir um monte lá na frente. O que é o baby lung da SARA? Se eu tenho tanta área atelectasiada, tanta área fechada, tanta área demasiada, vocês entendem que a minha área do pulmão que ventila realmente não é isso aqui que era o normal. É um pulmãozinho pequeno. Então, é um baby lung. Por isso que o volume corrente daí não é 6/8, é quanto? 4/6. Porque se eu jogar 6/8 nesse pulmão aqui, vai saber. Tá bom? Então, vamos lá. A gente falou dos parâmetros que mexem na oxigenação, PIB e FO2. Parâmetros que mexem na ventilação, então, na nossa segunda gaveta, no CO2. Então, vocês me falaram do volume corrente, que a gente já chegou no consenso, que é de 6 a 8 ml por quilo de peso. Predito, que engorda. E uma frequência respiratória, que a gente vai ter que daí diferenciar de doente para doente, qual que é a melhor frequência para a gente setar. Escolhemos o modo, então, VCV. Vamos falar um pouquinho de cada um agora. Se eu escolher no modo VCV, o que vocês realmente vão controlar? Então, o ventilador é um ser pensante? Ainda não, né? Quem sabe daqui a um tempo tem umas IAs junto, enfim. Mas ele ainda hoje depende de um ser pensante que é a gente, que é a pecinha atrás do ventilador, tá bom? Mas tem uns ventiladores onde você coloca tipo de paciente, se ele... Não, ele te ajuda. Te ajuda, mas eu imaginar. Mas eu imaginar que o ventilador depende de nós para setar e para ver qual é o melhor modo. Vocês escolheram, então, modo invasivo, ventilação controlada por volume. O que vocês estão dizendo para a máquina? Ela tem que colocar um certo volume e a hora que ele ser completado, vai fazer o circuito. Isso, ela só vai parar de entregar. Se eu falei para ela, ó, o volume corrente que eu quero é 500. Ela só vai parar de entregar quando atingir 500. Isso significa que se vocês fizerem broncoespasmo, vocês são um grande alvéolo aqui.
Vocês fizeram um broncoespasmo, a área está menor, ou tem secreção aqui no meio. A máquina sabe? A máquina não sabe. Então, se eu não setar bem os alarmes, a máquina só vai parar de entregar a hora que ela atingir o volume que eu mandei ela entregar. Então, eu posso induzir lesão pulmonar, certo? Quais são os parâmetros que vão estar aqui embaixo do ventilador para vocês? Já coloquei aqui, né? Volume corrente, PIB, FO2 e frequência respiratória. Como que a gente vai ajustar a relação INS-ES? Tem isso lá no ventilador? No maqueta tem. No maqueta INS-ES, né? Mas no Bennett ou nos outros, não tá lá a relação INS-ES. Com a frequência respiratória e com... Ele mexe. Se eu mexer na frequência, eu vou ter que mexer na relação INS-ES. Mas eu já setei tudo. Já setei a FO2, já setei a PIP, já setei o volume corrente, já setei a frequência que eu quero. Agora eu só preciso deixar o isso é em PCV. Tá bom? Em PCV é o tempo expiratório. Em volume corrente é o fluxo. Por que fluxo? Pensem no fluxo como a velocidade que o ar entra. Tá bom? Então, se o ar entrar num fluxo mais alto, ele já entregou tudo o que precisava. Eu tenho mais tempo expiratório? Sim. Agora, se eu definir que o ar precisa entrar mais lento, eu vou comer tempo expiratório. Tá bom? Então, indiretamente, eu ajusto a relação INS mexendo no fluxo. Mas não vai ter um parâmetro lá escrito assim. Eu não tô achando a tecla, não vai achar mesmo. Tá bom? Exceto no aqui. Tá? Que ele é preferido. Tá bom? E o ventilador vai ciclar. O que é ciclar de novo? Da válvula respiratória. Então, mudar da INS para ES. Ele só vai mudar da INS para ES ou por volume ou por tempo, tá? A maior parte cicla por volume. Tá bom? Isso daqui tudo a gente já falou. Então, a FO2 começa em 100%. Volume corrente de 6 a 8 por peso predito, né? Frequência respiratória, eu vou entender qual que é a patologia do meu doente e vou regular o INS-ES. Professora, pode explicar de novo isso do fluxo mais rápido? Sim, vamos voltar aqui no... Cadê? Aqui. O que é o fluxo inspiratório? Então, pense, vamos imaginar assim. Eu, máquina, tenho que entregar 400 ml para vocês numa inspiração. Se eu entrego esses 400 ml bem rápido, vocês entendem que eu tenho mais tempo para expirar? Porque eu já entreguei o volume. Então, o que sobra de tempo naquele ciclo inspiratório fica para expiração. Agora, se eu definir que o fluxo de entrada do ar, a velocidade com que o ar entra é muito lenta, eu demoro para atingir os 400 ml. Então, eu tenho menos tempo para expirar. Pensa no fluxo como a velocidade que o ar entra. Não é a mesma coisa, mas fica um pouco mais palpável, um pouco mais fácil de entender. Quanto mais rápido o ar entra, mais tempo eu tenho expiratório. Então, indiretamente mexendo no fluxo, o ventilador já vai calculando para você a relação em vez. Doutora, volta naquele gráfico. Esse. Eu tenho uma dúvida. Por que o volume a gente vê que ele vai subindo, vai entregando? Por que a curva do fluxo ela é reta? Então, a gente pode ter curva de fluxo de algumas formas. Curva quadrada, que é o que está aqui, mas a gente pode ter a curva em rampa também, que é a mais fisiológica, tá? Aqui, acho que eu até coloquei, sabe que eu tirei a fotinho? Aqui, ó, tá vendo? Eu posso ter uma curva, aqui tudo inspiratório, né? Não estou fazendo a expiração. Mas eu posso ter uma curva de fluxo quadrada, ou eu posso ter ela descendente ou ascendente. A descendente é o mais fisiológico. E por que a expiração, vocês podem perguntar também, por que na curva de fluxo eu tenho um fluxo positivo e de repente o fluxo cai rápido e daí ele vai esvaziando devagar? Vocês já se perguntaram por isso? Quando abre a válvula, o fluxo cai tão rápido. E daí depois ele demora para esvaziar. O pessoal perde abruptamente e vai já adaptando, né? Isso, quando eu acabei de abrir uma válvula, eu estava com pressão represada lá dentro. Então eu tenho muito fluxo para sair rapidamente. Vocês vão fazer um teste agora aqui, vocês vão entender. Todo mundo vai fazer uma inspiração forçada. O máximo possível que vocês conseguirem inspirar quando eu falar já. Calma. Já tava faltando ar já. E daí vocês vão fazer, quando eu falar já, vocês vão fazer uma inspiração forçada e vocês vão perceber que no começo, quando vocês querem expirar forçado o ar, vai sair muito ar.
E daí vocês vão começar a expirar, vocês vão terminar de expirar e sai muito pouquinho ar. Vai ser exatamente essa curva de fluxo. No começo sai muito. Depois eu demoro para esvaziar. Então vai lá, todo mundo, para acordar. Meditação, vai. Puxa o ar fundo. Solta. Entendeu? Entendeu a parte agora? É a mesma coisa. Eu abri a válvula sai muito ar rapidamente. Depois eu demoro para ir esvaziando, que é exatamente isso que vocês fizeram aqui. Professor, eu vi pelo gráfico, né, tem na fundação, vários tipos de curvas de fluxo, né? Sim, eu posso escolher. Mas se o fisiológico sempre é o melhor, como eu olharia para o paciente e falaria, aqui é quadrado. A quadrada é melhor quando a gente quer ferir algumas outras variáveis que eu já vou falar de mecânica. Às vezes a gente coloca no modo quadrado, quando eu quero aferir, tá? Senão, a gente vai acabar colocando no modo rampa, na maior parte das vezes. Descendente. Isso. Rampa descendente. Tá bom? Por que os livros colocam a maior parte das curvas de fluxo em quadrado? Essa é uma boa pergunta. Eu talvez não saiba te responder, tá bom? Talvez por ser mais fácil de entender a fisiologia. A gente parou em qual? Nesse, né? Tá bom. Isso aqui a gente já comentou, como que a gente manipula PO2 e CO2, e como que a gente vai calcular a mecânica pulmonar, gente? Mecânica pulmonar, existe até algumas subs só da parte de pneumo intensivismo em São Paulo. Então, não pensem que vocês vão sair daqui entendendo tudo. Eu quero que vocês entendam o básico do básico, e depois, ao longo da residência e da especialização, a gente vai sentando e estudando junto, tá? Então, o que eu posso calcular de mecânica, né? O volume expirado. Primeira coisa, não necessariamente o volume que inspirou é o mesmo que expirou, tá? Não tem um doentinho lá que tá com dreno, nosso, né? O seu Miguel. O quanto tá entrando de ar não é o mesmo que tá saindo pelo ventilador. Por quê? Porque um pouco tá saindo pelo dreno. Então, eu tenho uma fuga, certo? Então, isso eu tenho que calcular. Eu consigo aferir o quanto de débito está vindo de débito aéreo naquele dreno, em ml. Fora isso, se o cuff está desinsuflado, se eu tenho circuito furado, eu também vou ter fuga. Então, tem que olhar o volume expirado. Pico e autopico, pressão de pico e pressão de platô. Quem que me explica o que é pressão de pico? Isso é mais fácil. A força que ele atinge para conseguir romper. É o máximo de pressão que ele atinge quando o ar está sendo entregue. Certo? E o que é platô? É a hora que ele atingiu. Não é diferença. Ele atingiu o pico e ele mantém aquele pico para conseguir levar todo o volume de ar. Ai, fiquei confusa. Alguém consegue me explicar? Pressão de platô, eu entreguei o volume corrente que eu queria. Depois que o ar acomodou no pulmão, essa é a pressão de platô. Então, como que eu vou aferir a pressão de platô? Eu vou fazer uma pausa inspiratória. O doente vai ter terminado de inspirar, ele vai fazer o pico, vou fazer uma pausa inspiratória. Então, qual é a pressão média que ficou naquele pulmão quando o ar todo se acomodou? Esse é o platô. O que é ela? Ela falou alguma coisa de diferença. Ela estava pensando em outra coisa. No que você estava pensando? Diving pressure, tá? Então, eu já vou fazer dela. Tá bom? Então, basicamente aqui, o que vocês estão vendo? Eu coloquei aqui autopic. O que é autopic? Autorregulação do paciente que deixa a pressão dentro, igual no paciente com DPOC, que tem autopic. Isso, o DPOC, o protótipo do doente que acaba fazendo autopic. Mas vejam aqui, a curva de fluxo, de novo quadrada, ele está incomodado com o quadrado, né? Mas o doente teria que ter uma expiração no tracejado. Eu teria que o fluxo deveria zerar, certo? Se por algum motivo o doente não terminou de expirar ainda e eu já disparo uma nova inspiração, vocês percebem esse degrauzinho aqui? Esse degrauzinho significa ar e indiretamente pressão que ficou retido intrapulmonar, porque eu não terminei de esvaziar. Isso é autopic. Tá bom? Por isso que é uma retenção. E em cada ciclo eu vou retendo mais. Por isso que a autopic é tão deletéria. Então, quando amanhã vocês chegarem lá no doente de vocês, uma coisa simples que vocês vão fazer é, primeira coisa, que modo que está o meu doente? Certo? Está em VCV? Está em PCV. Olhem o que vocês podem setar embaixo e vão nas curvas. A minha curva está quadrada? Por que está quadrada? Quem que deixou quadrada? Tinha algum motivo? Ok, se tinha.
Estão fazendo autopic ou não? Olhem a curva de fluxo. Se a curva de fluxo não zerar, esse doente está fazendo autopic. E o que é a driving pressure? A diferença entre PIP menos a pressão de platô. Platô menos a PIP, né? Para não dar um valor negativo. Então, o que vocês acham que vocês estão aferindo? Aqui é o pico, que o colega falou. Pico, pressão máxima que eu atingi. Fiz uma pausa inspiratória, essa é a pressão de platô, pressão de pausa, né? E aqui eu tenho a PIP, que é a mínima pressão, a pressão inspiratória positiva final. Essa diferença é a driving pressure. O que vocês acham que ela está aferindo? O que ela parece ser? Placência pulmonar. Complacência diretamente? Porque complacência é outra coisa aqui. Alto, eu não sei a palavra. Como que palavras vocês conseguiriam reduzir? Me dizer a outra lá é distensão. Pensem que de uma forma resumida, de uma forma simples, quando vocês quiserem lembrar do que é driving pressure, é o estresse que eu estou expondo àquela via aérea. É o quanto ela distendeu entre a pressão média basal e a mínima. Tá bom? Então, pensem como uma distensão. Tá certo? Se fosse uma palavra, assim, para vocês guardarem o que é driving pressure. Quando a gente fala em ventilação mecânica protetora, a gente falou um pouquinho de SAR ali, nem era o intuito da aula, mas vocês são super interessados e foram perguntando. O que é ventilação protetora? Driving pressure menor que 15, tá bom? Eu não posso ficar distendendo muito, tá bom? E aqui vocês percebem o quê? Se eu aumentar a PIP, é uma forma de diminuir a driving pressure? Sim. Então é por isso que muitas vezes lá na SAR a gente aumentava a PIP também para ventilar protetor. Tá bom? A gente vai ter complacência pulmonar, pressão resistiva, resistência da própria via aérea, né? Que vai ser pico menos o platô dividido pelo fluxo. Tudo isso, gente, vocês vão ter muito tempo para aprender, tá? Se vocês lembrarem da aula de hoje, da driving pressure, que é a pressão de platô menos a PIP, que ela significa, então, essa distensão que eu expus a via aérea. E se vocês lembrarem, então, da autopic, de lá no doente de vocês vão ver o quanto é comum um autopic. E quanto muitas vezes a gente não olha, tá? A sincronia e ventilação a gente só vai aprender e só vai corrigir estando lá na beira do leito. Tá bom? Complacência. O que é complacência? Capacidade de voltar? De entender. Tá? Complacência é a capacidade de expandir. Tá? O que é a capacidade de voltar? Que é o inverso da complacência? Elasticidade. Tá bom? Aqui eu coloquei de novo só para vocês terem os cálculos da resistência, da complacência. Bom, aqui eu coloquei um videozinho. Que modo que está esse doente? Vou chamar alguém para ver se não dormiu. Eu não sei nomes. Então, vou chamar ela que foi minha aluna. Que modo que tá? Primeira coisa, controlada ou espontânea? Controlada. Que modo que tá? Eu acho que volume. Volume, tá certo. Por que tá em volume? Porque eu tenho aqui o parâmetro de volume corrente que eu posso setar. Então, se eu controlo o volume, está em VCV. Ventilação controlada volume. Beleza? Olha o videozinho lá. Vocês percebem o que está acontecendo ali na curva de volume? Teve uma fuga aqui? Eu vou mostrar os alarmes para vocês. Isso aqui é o alarme de pressão. O alarme de pressão, isso aqui é um paciente real. Cheguei no plantão, o meu paciente estava desse jeito o ventilador. O alarme de pressão, o doente ventilando a volume, estava em 101. O que vocês acham disso? Pouco? Ele está ventilando em volume. Então, máquina, ele colocou quanto de volume ali? 340, certo? Máquina, só vou parar de entregar volume quando eu atingir 340. Mas vocês, alvéolo, fizeram broncoespasmo. E vocês fecharam o alvéolo. Mas eu não sei disso. E eu vou continuar entregando 340 de volume. Eu só vou parar de entregar o ar se eu setar certo qual alarme? O alarme de pressão. Porque eu vou tentar entregar ar, a área vai estar menor, a pressão vai estourar e o ventilador aborta o ciclo inspiratório. Certo? Quanto que é um bom alarme de pressão de
Pico ali. 25, ainda mais? Deixa eu colocar mais pra frente. Sem cor, que essa parte? Eu coloquei os alarmes. Aqui, ó. Pressão de platô, a gente quer menor que 28, drive pressure menor que 15, e pressão de pico menor que 30 e 40. Algumas literaturas colocam 30, as outras são um pouco mais permissivas e colocam 40. Vocês acham que 101 é o quê? Por que fez isso? Tá apitando demais. Porque eu estava apitando, de vez ir lá e resolver o problema do doente, que era secreção, que era broncoespasmo, entender o que estava acontecendo, o que é mais fácil? O que é mais fácil, mais deletério? Silenciar o alarme ou liberar o alarme. Vocês entendem o mal que é isso? Então, não, pode matar o doente. Então, ventilação não é algo que a gente tem que saber, mas é o físio. Quando vocês têm o doente de vocês têm que saber, ventilação é do intensivista, gente, tá? Então, quando eu ventilo em volume corrente, qual que é o alarme mais importante de ser setado? Pressão. E quando eu ventilo em pressão, o alarme mais importante vai ser volume. Vocês já vão entender por quê. Eu não entendi qual que é a pressão que você colocou ali na alarme. É a pressão de pico, a de platô? Aqui, ó. Deixa eu ver se aparece no volume ali. Já vou mostrar. Pera. Ó, o pico dele estava fazendo 30 nesse momento. Aí eu vou dar um zoom aqui, ó. Pressão de pico. Tá? Então, eu estava liberando que o doente fizesse até 100 de pressão. Olha que absurdo. É o PP dele. Isso aqui é vida real. Isso aqui é beira do leito. Se alguém não tivesse ido lá e olhado os alarmes, quanto mais tempo esse doente ia ficar assim? Naquele momento, ele não estava fazendo uma frase, mas ali 5 minutos ele podia fazer. E daí ele ia fazer um paratrauma. Os outros restantes que não estaria saudável, e aí... Ele ia fazer um paratrauma. Ele ia curar. Entendi. Tá bom? Agora, se eu ventilo em pressão, porque ela gosta de ventilar em pressão. O que você vai controlar? Então, a gente já falou. FO2, PIP, frequência respiratória é igual para os dois modos. O que muda é que, de vez no VCV, eu vou procurar a pressão inspiratória que eu consiga garantir um volume corrente ideal pelo peso. Ok? E daí, como que eu vou regular a relação INZES? Veja que aqui não tem fluxo. Aqui tem o quê? Você falou aquela hora, amor. Pressão. Não, calma, você falou. Olha ali, ó. Tempo inspiratório. Então, aqui eu não mexo no ex. Eu mexo no tempo ins. Então, se eu mexo no tempo ins, indiretamente eu mexo no ex. Tá bom? E ele vai ciclar. Então, passar da ins para ex quando eu atinjo um certo tempo inspiratório. Esse aqui é outro paciente. Agora eu já dei colo, né? Porque eu coloquei que tá recebendo, mas eu não perguntava ainda. Mas dá para ensinar a gente a ver. Então, vamos lá. Esse é o IX5, o ventilador que a gente não gosta muito. Por que que tá em PCV? Aqui, ó. Pressão de 12. Não sei se vocês enxergam tanto. Às vezes de longe pode ter ficado um pouco ruim. Uma fração inspirada de O2 de 55. Uma frequência respiratória de 15. Uma PIP de 5. Tá? Então, vou colocar o videozinho também. Vejam o alarme. Que, vocês entendem que eu limitei a pressão a 12? Então, o máximo de pressão ali que vai fazer é 12? Então, qual que é o alarme mais importante aqui? Volume. Por quê? Porque se o doente, o mesmo doente... Se o mesmo doente fizer um broncoespasmo, mal começou a entrar, ele já atingiu 12 de pressão? Sim, daí ele para de entregar. Aí o volume minuto, que era para estar lá de 8, foi para 2. E o alarme não está apitando. Porque vocês não setaram o alarme de volume. Tá bom? Então, quando eu ventilo em ventilação controlada a volume, eu controlo FO2, PIP, frequência respiratória e volume corrente. E o alarme mais importante é pressão. Se eu ventilo em ventilação controlada a pressão, então eu controlo a pressão, eu tenho a pressão inspiratória, a frequência respiratória, FO2 e PIP, e o alarme mais importante vai ser o volume, porque se o volume cair, eu preciso que o alarme grite. Tá bom? Certo, é controlado pelo peso. Normalmente,
Normalmente, os alarmes de volume, grosseiramente, eu acho que eu tirei esse slide, não sei porquê, eu fui meio que... Eu já falo ali na frente. Mas vai ser 50% a mais, 50% a menos do que o doente está fazendo. E o de pressão de pico é até 30. Isso, varia um pouco de literatura para literatura. Alguns colocam 30, outros colocam 40. Tá bom? Aqui eu deixei essas tabelinhas resumindo tudo isso que eu falei para vocês. Tá bom? Isso aqui é bom ter, às vezes, um printzinho no celular, para vocês lembrarem, enfim. Vou esperar só tirar a fotinho ali. Mas eu mando também, tá bom? E aqui, terminei de entubar, coloquei na ventilação, o que eu preciso fazer depois? Obrigatoriamente. Verificar se esse tubo está bem posicionado, certo? Tá bom? Qual que é o exame padrão ouro? Gasometria. Ah, não, É a ausculta? A gente faz a ausculta, mas só falando aqui questão de prova de título, tá bom? Padrão ouro vai ser ultrassom, para ver se está ventilando os dois lados. Mas, obviamente, o que a gente faz? Ausculta e radiografia. A gente pode fazer ultrassom também quando está disponível, tá bom? Mas o melhor método seria o ultrassom, tá bom? Vou pedir uma gasometria arterial e depois a gasometria vou ajustar. Duas coisas obrigatórias pós-intubação, então, raio-x e gás. Raio-x e gás. Tá bom? Como que eu sei que o doente está pronto para desmamar a ventilação? Eu discuti com a Denise isso, agora ela vai me contar. Tem alguns parâmetros que eu digo assim, poxa, esse doente agora eu posso começar a colocar no modo espontâneo para começar a tirar ele da ventilação. O que eu preciso ter? Se eu entubei um Glasgow menor do que 8, vocês entendem que eu tenho que ter um nível de consciência? Então, eu preciso ter um nível de consciência, e aqui, de novo, não é Glasgow, é um doente que colabora, que entende, que tem controle cervical, que tem tosse efetiva, que vai proteger essa via aérea, tá? Eu preciso ter parâmetros gasométricos bons num doente crônico. É diferente de um pós-operatório de cirurgia cardíaca lá de vocês. O pós-operatório de cirurgia cardíaca internou compensado, na maior parte das vezes, tirando os infartos, que chegam e vão para rebate de emergência. Ele chegou compensado, bem, com as medicações que tinha que parar, parou, tá em jejum, entubou eletivo, chega para vocês com nora 5 ml, perfeitinho, quentinho, urinando. Vocês vão esperar gás para estubar? Ou dá para estubar? Dá para estubar. Não é esse doente que obrigatoriamente eu preciso de uma gasometria. Agora, nos nossos crônicos lá da UTI 2, estão há 30 dias entubados, né? Já tá em traque daí, né? Não esses, vamos pensar outro, sei lá, 7 dias entubados. Esse doente é crônico, gente. Ele não é agudo. Eu preciso ter um parâmetro gasométrico me dizendo que tá tudo bem, tá bom? Fora isso, o que mais que eu preciso? Causa base em resolução. O que é isso? Se eu entubei sem querer uma hipoglicemia, quem nunca? Na clínica médica eu entubei uma R1, hein? Aí foi para UTI, tava louco, corrigiu, acordou, uma florzinha. Assim. E daí a gente estubou meia hora depois. A causa base está resolvida? Eu acabei de entubar, é meia hora depois. Eu posso estubar? Posso. A causa base está resolvida, certo? Agora, uma pneumonia. Veio uma pneumonia da enfermaria, insuficiência respiratória, você entubou de manhã. Daí chega a Catherine de tarde e fala, mas tá bom esse dente aqui, ó, vou estubar. Deu 24 horas de antibiótico? Eu tô em resolução da causa. Gente, mal entrou antibiótico. Então, assim, calma. Eu preciso ter a causa base em resolução. Então, critério neurológico, critério ventilatório, gasométrico e causa base em melhora. E o que é o critério ventilatório? Que esse eu ainda não falei. É estar em parâmetro o quê, então? Parâmetro de suporte, então, num modo espontâneo, e numa pressão mínima para vencer a resistência daquele circuito. Tá bom? Diga. Exatamente hoje eu fiz essa pergunta durante o plantão. O paciente estava em modo PCV, tinha uma certa sincronia, estava bem desperta, tinha uma lucidez. Era um pós-revasc, exatamente. Só que aí eu fui evoluir a paciente, não deu 10 minutinhos, voltei e ela estava sem tudo. Aí eu falei, ué, do PCV controlado já passou para a extubação? Como assim? Porque na minha cabeça, todo paciente, independente de qual é a etiologia,
tem que se fazer o teste com PSV, ou seja, o paciente tem que ter uma pressão de suporte, aí depois de suporte, aí se tira. E aí me responderam, não, deve ter feito rapidinho pressão de suporte ali, viu que ela respirou sozinha, aí tirou. Aí eu falei, certo? Idealmente, sempre tem que passar pelo modo espontâneo, tá? Deve ter passado. Ali na cirurgical, nunca que eles estubariam, assim, do modo controlado para estubar, entendeu? É que deve ter sido tudo tão rápido, e às vezes esse tempinho que você achou que foi evoluir, passou mais tempo do que você achava, mas o doente precisa ficar muito tempo em espontânea? Não. Ele ficou em espontânea, tá em parâmetros mínimos, ficou bem, não fez nenhum parâmetro de piora, que é o quê? Taquipneia, não piorou a saturação, não tá fazendo respiração abdominal, ficou confortável, é um doente que eu posso estubar. Ok? Foi para espontânea, acredita. Você que não viu. Não, eles falaram, Tá fizeram, só que foi rapidinho. Tá. Beleza? Então, sinais de falha, então, a taquipneia, saturação, ficou taquicárdico, beleza? E a VNI, gente? Onde que a gente vai usar a VNI? Quais são as duas grandes indicações? A gente já falou das duas aqui, né? DPOC exacerbado e edema agudo pulmonar. Tá? Fora isso, a gente pode extrapolar para algumas indicações que possam prevenir uma intubação, mas as formais, que têm evidência de ser responsivo, é edema agudo DPOC, tá? Então, a gente pode dar esse suporte, seja por uma máscara full face, pode ser uma máscara só naso-oral, que normalmente é mais confortável para o doente. E eu posso colocar no doente que eu acabei de estubar, mas tem alguns preditores de falha de estubação, a gente pode estubar e já colocar esse doente na VNI, tá bom? Como que eu sei que o doente respondeu a VNI? Melhorou a saturação, melhorou o padrão ventilatório. E quando eu sei que ele falhou, ou ele não melhora, ou logo depois que eu tiro da VNI, ele já piora. Dá para morar na VNI? A gente tem uma doentinha lá, estava fazendo muita VNI. E daí a gente chegou a essa conclusão. Ela fica super bem na VNI, ela melhora, sustenta 1 ou 2 horas, mas ela precisa de VNI de novo. Isso não é um indicativo de falha. Não tem como um doente estar precisando fazer 2 VNIs por período, ou até mais. Tá? Então, isso é um indicativo de falha. Então, não dá para morar na VNI. Tá? Contraindicação? Um doente inconsciente que não protege via aérea, a pessoa está lá com a máscara, vomita. Brincadeira, né? Trauma facial, hemorragia respiratória. Alguma outra dúvida? Não, essa é a Aida, minha filha. Tá bom? Vou dar uma pausa para vocês respirarem. Mas o cachorro me chamou do... Para sempre ao seu lado. É isso aí mesmo.